Olá, alunos e alunas de Psicologia da Religião. Meu nome é Daniela Bessa. Eu sou psicóloga, tenho especialização em Teoria Psicanalítica e Psicopedagogia, meu mestrado é em Letras e o meu doutorado é exatamente em nossa área de conhecimento. Meu doutorado é em Ciências da Religião, com ênfase em Psicologia da Religião. Quando falamos em Psicologia da Religião, o primeiro elemento que nos chama a atenção é o elemento religião. Gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a religião, mas não a religião como um tema geral. Quero conversar com vocês sobre a religião na pós-modernidade. A questão que suscita a nossa aula é como a religião se situa no mundo contemporâneo. Para entendermos como a religião se posiciona no mundo contemporâneo, é importante, num primeiro momento, entendermos as características desse mundo contemporâneo. Quando falamos em contemporaneidade, falamos em um momento ou em uma era marcada por mudanças socioeconômico, político, religiosas, mudanças que afetam a maneira das pessoas se perceberem e se relacionarem. E quais seriam as características dessas mudanças? Alguns teóricos vão utilizar para a contemporaneidade a nomenclatura de pós-modernidade. E quando utilizam tal nomenclatura, se valem da premissa de que vivenciamos um momento que superou a modernidade, ou então um momento que rompeu com a modernidade, mas existem teóricos que vão dizer a pós-modernidade nada mais é do que a continuidade da modernidade, só que com novos dilemas, novas maneiras de se perceber o ser humano. Quando apontamos as características da pós-modernidade, algumas delas nos chamam a atenção. A primeira delas é a velocidade. Existe uma música que diz que tudo muda o tempo todo no mundo. E tudo não só muda o tempo todo no mundo, mas muda muito depressa na nossa era. Objetos que utilizávamos há um tempo atrás, hoje são completamente descartáveis. E vemos que a tecnologia avança a ritmos acelerados. E o desenvolvimento da tecnologia contribui para que percebamos a vida como muito mais rápida, muito mais acelerada. Uma outra questão interessante para pensarmos é, além da velocidade, um outro elemento interessante da contemporaneidade ou da pós-modernidade é o consumismo. Além da velocidade, a nossa era é marcada pela necessidade de se consumir cada vez mais produtos. E quando se fala em consumir produtos, se fala nessa necessidade compulsiva de comprar e descartar produtos. E o curioso é que, quando descartamos produtos, às vezes passamos a adotar esse comportamento também com pessoas. Descartamos pessoas com muita facilidade. Uma outra característica da pós-modernidade é o relativismo. Quando falamos em relativismo, falamos no uso constante da expressão depende. Não existem verdades absolutas. Tudo depende. Depende do meu momento, depende se eu concordo com os outros, depende do que os outros vão pensar. A expressão depende, ela resume ou ela sintetiza o que seria o relativismo. Uma outra característica da pós-modernidade é a permissividade. Hoje vivemos num contexto em que muitos dos valores foram abolidos, ou muitos dos valores são questionados. E falar em permissividade é falar num contexto em que tudo é possível, ou quase tudo é possível. Itens que há um tempo atrás eram considerados inadequados, eram considerados indevidos, hoje são aceitos com relativa facilidade. E por fim, vivemos o hedonismo. Quando se fala em hedonismo, se fala da busca do prazer. O ser humano pós-moderno é um ser humano que busca o prazer a qualquer preço. E ele quer ter prazer com o quê? Ele quer ter prazer nos relacionamentos, prazer no trabalho, prazer na experiência religiosa, ele quer ter prazer no uso do tempo,
existe essa busca incessante pelo prazer. O consumismo, a permissividade, o relativismo, a velocidade, o hedonismo vão fazer com que essa geração seja uma geração que tem 3 características. É uma geração órfã, ou uma geração em busca de referenciais, durem eles quanto tempo durarem, mas são referenciais. É uma geração individualista ou centrada em si mesma, que busca a satisfação dos seus desejos e dos seus prazeres e não estou muito preocupada com o que o outro está pensando de mim. E é uma geração convulsiva, ou uma geração marcada por excessos. E quando falamos nesse excesso, vemos que é uma geração que quer intensamente encontrar sentido para suas ações. Depois que vimos as características da geração pós-moderna, vale pensar como isso afeta a religião. Convivemos hoje com uma religiosidade chamada religiosidade light. Faz parte da religiosidade light a recusa à instituição religiosa. As pessoas optam por vivenciar a sua experiência com Deus na intimidade, ou por ter a sua experiência religiosa de forma particularizada, em detrimento da experiência religiosa coletiva. A instituição traz regras. Na atualidade, se abolem as regras ou se eliminam as regras. Na religiosidade light, quem dita as regras é cada um. Uma outra característica dessa religiosidade light na pós-modernidade é uma religiosidade que se caracteriza pela valorização de si. E talvez você me diga, Daniela, você falou isso tantas vezes, valorização de si, individualismo, hedonismo, como que a religião vai valorizar cada um? A questão é que as pessoas estão cada vez mais abrindo mão de estarem em momentos coletivos para que estejam vivendo a sua religiosidade de maneira particular. É a religiosidade vivida nos cultos televisivos, é a religiosidade que não tem parâmetros, é a religiosidade para a qual não há limites. Não há quem dite o certo ou errado. Não existe um livro sagrado que oriente a postura das pessoas na religiosidade light. Na religiosidade light se consome. Se consome o quê? Se consome muita música, se consomem eventos, se consomem festivais, se consomem vídeos, todos que de alguma maneira vão satisfazer as minhas necessidades por sentido. Independentemente de alguém que diga se isso é certo ou errado. E o curioso é que, muitas vezes, os elementos religiosos que fazem parte da vida das pessoas são elementos religiosos opostos. Ao longo desse curso, nós vamos conversar não só sobre a religião na pós-modernidade, mas vamos conversar um pouco sobre como o ser humano se posiciona diante da religião. Nas próximas videoaulas, você vai encontrar respostas para algumas das perguntas que fizemos